Antigamente, por exemplo, você não via um macumbeiro se declarar macumbeiro e você não via um macumbeiro fazendo oferenda de dia na rua. E hoje é natural, todo mundo, não, eu sou da Umbanda como uma coisa mais... Porque as pessoas tinham temor de expor. E vocês já repararam que a pessoa, se ela for satanista, ela fala abertamente. Como hoje é tranquilo. Não tem mais essa... Não, o pessoal tá... Não, eu sou luciferiano. Exatamente. Sou adorador de Satanás e tá tudo bem, entendeu? É essa... Por quê? E outra coisa, antigamente, né? Eu sou da época de falar de desenhos animados e tal, as pessoas temiam. Hoje, quando você fala determinados assuntos que tá lá o demônio se comunicando com a criança, o pai só falta te bater. Teoria da conspiração. Você é religioso demais, vocês vê demônio em tudo. E esse problema que é o pastor não falar do diabo no púlpito e nós dizer que nem tudo é o diabo, né? Lembra daquela ideia, né? Daquela piada que a gente conta, que eu disse, encontraram o diabo triste. E perguntaram, por que você está triste? É que acontece um monte de coisa na vida desse povo, eles dizem, tudo a culpa é minha. Que aí os pastores dizem, não, tem coisa que a culpa é sua. Aí você tira a culpa do diabo, entre aspas, não, a culpa, claro, tem a questão do homem, mas quem foi o ponto de contato para o homem ir ao pecado? Foi os demônios. Os demônios, o diabo é o causador de tudo. É ele quem tenta o homem, é o pecado, é ele que influencia, é ele que joga dardos na cabeça do cara. Tudo é a partir do diabo. É claro que o homem acaba escolhendo, igual lá no deserto, né? Quem foi que tentou Jesus? Foi o tentador. Só que a escolha de Jesus foi o quê? Não tentarás o Senhor teu Deus, nem só de pão viverá o homem. Então, o que acontece hoje, diante da pergunta? Nós estamos vendo um mundo pior, porque o maior satanista é aquele que nega a existência do diabo. Rapaz, agora... Aí o negócio foi mais profundo. Foi lá no E hoje essa geração não tem o diabo. Daí você tem Lúcifer, a série Lúcifer. Peguei o Voo da Azul, lá você vê Lúcifer. Você fica com dó de Lúcifer. Fazendo terapia. Exatamente. Fazendo, né? Deus é o culpado de Lúcifer ser quem ele é. E as pessoas acham, não, é uma mensagem preditiva que Lúcifer começa a implantar que ele não é mau. Mas é complicado quando entra nesse assunto, pastor Carlos. Porque eu fico assim, Deus, ele sabe de todas as coisas, ele é onisciente. Amém. Tá? Ele é onisciente. Ele sabia que Lúcifer seria o mal da humanidade. Porque ele foi criar Lúcifer, então, pelo amor de Deus. Entra naquela questão, né? A gente um dia tocou aqui nesse assunto. O que é a existência do mal, né? Porque o grande quê disso daí é quando a gente diz assim, que Deus é criador de todas as coisas. E a gente dizer que não foi Deus que criou o mal, não é meio complexo? É. Porque mas parece que algo não foi criado por ele. Mas aí é complicado também afirmar Deus criou o mal. Mas vamos lá. Vamos ler a Bíblia. Isaías, por mais que... veja bem, até a questão teológica de Isaías 45:7, tem muito teólogo dizendo aqui que o mal aqui é um mal moral, não o mal de Lúcifer. Mas veja, é Deus dizendo, ó, eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu sou o Senhor e faço todas as coisas. O mal aqui é Ra no hebraico. Irá aqui não é o mal moral, é o mal. O que o texto está dizendo? Quem é que faz a paz e cria o mal? Deus. Mas aí a gente tem dentro da premissa, né? Vamos ter esse princípio, a questão do surgimento do querubim ungido, que a gente chama de Lúcifer, ele entra dentro desse conceito. O que surgiu em Deus é Lúcifer. E automaticamente surgindo é como uma ideia. Vamos lá. Você tem uma ideia. Surge uma ideia em você. Né? Você pode conviver com essa ideia dentro de você, como você pode executar essa é um pensamento. Ideia. Vamos lá. Vamos lá. Surgiu. Certo. E Deus sabia o fim dele. Toda a catástrofe que ia acontecer através dessa ideia, que a gente chama de potência, né? Ato e potência na física. Então, o que Deus poderia fazer? Então, eu tenho a potência. O ato, né? Eu tenho o ato dentro de mim.
e tem a potência. O ato é a ideia. Se você tem a ideia de criar essa garrafa aqui, essa garrafa pode gerar um benefício para mim por um período de tempo, mas ela pode destruir muita gente. Você, o Fábio, o que você poderia fazer? Sendo um mero mortal, você poderia dizer, não, como eu sei que isso daqui vai prejudicar muita gente, eu não vou criar. Por que você não criou? Porque você ia morrer. Então você morre e a ideia iria morrer com você. Também. Agora, partindo do princípio que Deus é eterno, que Deus não prova a morte. Deus, quando a gente fala de Deus ser eterno, Deus não tem início, não tem meio, não tem fim. Isso é só um mistério que nós só entenderemos na eternidade. Se surge Lúcifer em Deus, e Deus sabia o fim de Lúcifer, e ele não cria, fica como ato nele, dentro dele, ele iria ter que conviver com aquilo por toda eternidade. Então, como é que isso aqui não me apavora, não me causa dentro de mim? Eu crio. Porque eu criando, eu tenho o poder de destruir. Rapaz. É mesmo? E isso não me causa medo, não me causa pânico, isso não me causa nada, porque eu tenho o poder de destruir. Então Deus manifesta Lúcifer, sabendo o fim dele. Em breve. Né? O Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos pés da igreja. Então, qual foi a escolha dele? Uma escolha eterna. Porque quando você estuda sobre a nova era, e a nova era está na igreja, o que seria a nova era? A nova era prega muito sobre Yang Yong, né? O símbolo do Tony Kaut, o bem e o mal vivem junto. Existe um desenho chamado Megamente, você já assistiu Megamente? Já. Então, o que é o Megamente? O mal. O Megamente é o mal. Aí tem um super-herói que é o bem, o bom, o lado bom. Olha como tá ligado ao que a gente tá falando de caos e ordem. No filme Megamente, né? O que aconteceu? O bem se cansou de fazer o bem. E ele vai se esconder pro mal tomar o poder do mundo. E o mal toma o poder do mundo, só que ele fica triste, porque não tinha ninguém para combater ele. Não é isso que acontece? Aí ele cria um personagem para vir contra ele, porque ele queria ter, porque os opostos. Mas no filme Megamente, no desenho, acontece duas coisas. Primeiro, a mocinha se apaixonou por quem? Pelo mal. E no final, o bem se revela. E o bem e o mal andam juntos. Então não existe mais mal e não existe bem, porque os dois caminham juntos. Para muitos espíritas e satanistas, o filho pródigo é o diabo. Que pede a herança e sai da casa do pai. E no final Deus vai perdoar o diabo e o diabo e Jesus vão andar juntos na eternidade. Isso é o princípio espírita, satânico e nova era, que é propagado através de desenhos como esse que eu acabei de falar. Aí você tem meu malvado favorito. Isso é programação preditiva. Aí, no primeiro desenho do meu malvado favorito, começa lá nos dinossauros e surgem os Minions. Existem duas visões sobre os Minions. As crianças judias que eram levadas para o campo de concentração para experimento científico, elas usavam as roupas dos Minions. A mesma roupa. Pijamas listrados. Segundo, os Minions. O desenho fala, daí aparece a palavra Illuminati, que se alguém quiser, tá aí no YouTube. É só você colocar lá Minions, o primeiro. Aí surge uma voz, olha só. A voz diz assim: seres que trabalham para a maldade desde a fundação do mundo. Quem são os Minions? Demônios que trabalham para o meu malvado. Olha, você tá entendendo? É um desenho. Que isso, diga que eu tô louco agora. Não tá, não. Eu que tô enlouquecendo. Eu que tô enlouquecendo aqui agora com essas informações. E aí, pastor? Você tá entendendo a visão? Por quê? Porque a mente de Lúcifer programa um fim dele bom para a humanidade. Mas ele já está condenado à eternidade. Veja que o fim de Lúcifer já está declarado na Bíblia. Então, Lúcifer não causa mais mal.
Só que, a partir do momento que surge a queda, surge a criação do homem. Agora veja, eu gosto muito do texto de Isaías 46:10, né? Tá aqui, ó, 46:10. A Bíblia diz o quê? Isaías 46:10. Olha só. O que desde o princípio anuncia o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que não sucederam. E digo, meu conselho permanecerá de pé e farei toda a minha vontade. Em algumas traduções diz, eu anuncio o fim desde o princípio. Desde a antiguidade, as coisas que ainda não aconteceram. Quer dizer, Deus está dizendo, eu anuncio o que vai acontecer. E digo, meu conselho permanecerá de pé e farei toda a minha vontade. Então, veja bem, eu tenho que partir do princípio que Deus sendo eterno, antes de ele começar qualquer coisa, Jonathan, qualquer coisa que Deus vai começar, ele termina primeiro. Porque ele já sabe como a história vai. Termina. Temos como provar isso biblicamente? Claro, é só ler o Apocalipse, você sabe o fim de tudo. Tem o início, leia o Gênesis. Então você tem o início, o meio e o fim de tudo. Está escrito. Agora, antes de Deus criar o homem, Deus matou o cordeiro. Porque Jesus foi morto, Apocalipse 13:8. Isso aqui tem muitos católogos que fogem desse. Porque Apocalipse 13:8 diz que o cordeiro morreu desde a fundação do mundo. Antes de Deus soprar na narina de Adão e Eva, Cristo já estava morto. Cara, mas como na eternidade. Isso, né? Por quê? Porque Deus já sabe o fim. Então Deus já sabia que o homem ia cair. Então já purificou o pecado da humanidade com a morte. O antídoto do pecado já estava pronto. O cordeiro já estava morto na mente dele. Pai, isso aí foi forte. O antídoto do pecado já estava pronto. Deus permitiu o mal para mostrar que ele tem o controle sobre tudo. Tudo. Do início ao fim. É isso daí. Meu Deus, é muito forte. Porque tudo que a gente está falando aqui não tira o poder, ele só aumenta. Não existe nada fora do controle. Ele está mostrando dele. A soberania dele. É isso daí. O senhor acredita que a criação de Lúcifer foi um risco ou uma demonstração de soberania absoluta de Deus? É a demonstração de soberania absoluta. Exatamente. Nada me causa pânico, nada me causa mal. Né? O podcast que tem impactado o mundo gospel, agora mais perto de você. Fábio Santos e pastor Carlos Cardoso estarão em São Paulo para o Eu Acredito. Imersão no Apocalipse, com a participação especial do reverendo Napoleão Falcão. Desde a queda do homem, o mundo mergulhou no caos do pecado. Guerras, crises, controle global e o medo do desconhecido dominam nossa geração. Mas será que tudo isso foi profetizado? O Apocalipse não apenas revela o fim dos tempos, mas aponta para a redenção final da humanidade. Você está pronto para enxergar a verdade por trás dos acontecimentos atuais? Estamos nos aproximando do fim do mundo? Por que bilionários e milionários estão construindo bunkers apocalípticos? A nova ordem mundial é real? Qual o verdadeiro propósito das sociedades secretas? Quem controla a mídia, o dinheiro e os governos do mundo? Vivemos dentro da Matrix? O que o Apocalipse revela sobre o fim do papel moeda? Já estamos sobre um regime totalitário? O aquecimento global é real ou uma narrativa? Um apagão digital pode acontecer? Estamos à beira de um reset financeiro? O Apocalipse anuncia juízo, mas também esperança e redenção. Você está preparado? Descubra as respostas para estas questões e aprofunda-se na verdade profética. Data: dia 7 de junho, às 17h30. Local: no Iponde. O negócio é com Deus, na Vila Maria, Rua Sobral Júnior, número 671, em São Paulo. Não fique de fora dessa imersão.